Esta peça, que eu estava tentando enrolar ao pescoço e aos ombros, era completamente imprescindível na vida cotidiana daquela sociedade. Além de representar um símbolo de dignidade, para os judeus era de mau tom apresentarem-se sem ele no templo ou diante de um superior. Servia para múltiplas situações, como manta ou cobertor, para se taparem quando dormiam ao relento, para cobrir uma cadeira ou até para colocar aos pés de um herói ou personagem relevante. Os 2 pares de sandálias que me tinham sido entregues, esses, sim, foram modificados, de acordo com a perspectiva da última fase da nossa exploração, a qual, como narrarei mais adiante, exigia de nós um esforço físico especial. Embora o material utilizado fosse basicamente o mesmo, espanto entrançado nas montanhas turcas de Angorá, as solas foram substituídas por um sólido aglomerado de juncos e casca de palmeira, parcialmente oco. Os especialistas tinham camuflado sofisticados sistemas nos pequenos nichos. Dado que uma das últimas etapas da nossa estada em Israel previa várias e duras caminhadas, as sandálias tinham sido acondicionadas com um microcontador de passos com correspondente cronômetro digital e interruptor de programa. O sistema tinha sido experimentado havia algum tempo pelo astronauta Aldrin num dos seus passeios pela superfície lunar. Os sensores colocados na sola permitiam conhecer as distâncias percorridas, o tempo que se demorava e, até, as calorias gastas em cada deslocamento. Além disso, se quiséssemos, podíamos ligar uma célula minúscula que elevava a temperatura do calçado, protegendo os pés em situações de extrema dureza. 2. Aquelas sandálias eletrônicas, como lhes chamávamos entre nós, nos prestariam um serviço notável. Cada exemplar foi perfurado manualmente, incrustando no perímetro de cada sola finas tiras de couro de vaca, devidamente untadas de pez. Cada cordão era tão comprido, 50 centímetros, que segurava perfeitamente o calçado, pois podia dar-se 4 voltas à perna. O segundo dispositivo, também introduzido na sola, tinha um caráter puramente logístico. Consistia num microtransmissor capaz de emitir impulsos eletromagnéticos a um ritmo de 0,00138,5 segundos. Este sinal era registrado na vara de Moisés e logo a seguir, amplificado e transportado a longa distância por um laser muito especial, que procurarei descrever na devida altura. Graças a esta técnica, de uma precisão extraordinária, Eliseu podia seguir os meus passos no radar do berço. Esta radioajuda seria ligada unicamente quando me visse obrigado, por exigências da exploração, a afastar-me do módulo mais de 15.000 pés. A partir desse limite, a banda de recepção da ligação auditiva, que eu também devia levar no interior do meu ouvido direito, tornava-se inútil. O famoso Domingo de Ramos teve a oportunidade de comprovar. O talit, ou manto judaico, desempenhava um papel tão vital naquela sociedade que a lei, Êxodo, X 26, e Deuteronômio, X 12, obrigava o credor que o tivesse recebido em sinal ou garantia de uma dívida a devolvê-lo ao dono antes do cair da tarde. N. Do N2, como se sabe, os pés constituem uma das partes mais sensíveis às baixas temperaturas. Num ambiente de 23 C, por exemplo, só atingem um nível de 25 OK. As mãos, pelo contrário, podem manter uma média de 30 C e, apesar de o mês de abril não ser um mês rigoroso na Palestina, o cavalo de Troia preferiu acrescentar este sistema, numa previsão de possíveis mudanças climáticas. N. Do ME, após uma última revisão do meu uniforme, sentei-me, indicando ao meu irmão que estava pronto para receber a correspondente cabeça de fósforo. Assim tínhamos batizado as cápsulas acústicas miniaturizadas que eram ativadas por um equipamento de ondas gravitacionais. Esta ligação auditiva, de incalculável valor, como ficou demonstrado na missão anterior, nos proporcionaria uma comunicação nítida e permanente enquanto eu estivesse no exterior. A colocação da prótese, embora simples, exigia mãos hábeis. E, em poucos minutos, ficava encaixada a poucos milímetros do orifício de entrada do canal auditivo externo, entre as paredes cartilaginosas. Eliseu foi então colocar-se diante do receptor transmissor, fazendo-me um gesto para que fizesse a experiência.
Apertei com os dedos a parte central da orelha, empurrando o trago e o antitrago. Os respectivos alertas, um apito agudo e uma luzinha cor de laranja, confirmaram imediatamente a excelente ligação auditiva. Ok. E não se esqueça de que é surdo de nascença 1. Agradeci o bom humor do meu companheiro. Os cronômetros avançavam inexoravelmente e eu começava a ficar inquieto. A missão devia ter arrancado às 2h30 e eram 4h da madrugada. Curtis pôs de lado o terceiro dispositivo de ligação com a nave. Com a cabeça de fósforo e o microtransmissor na sola da minha sandália direita era mais do que suficiente para garantir uma ligação nítida e contínua. A fivela de bronze da minha capa durante a investigação anterior, que ocultava um emissor para mensagens de curta duração, foi, portanto, anulada. Ficou no berço, preparada para ser utilizada em caso de emergência. No lugar dela, foi colocada nas lames uma fivela normal de elos, também de bronze, e muito parecida com os nossos alfinetes de segurança. Finalmente, peguei no saco de borracha impermeabilizada e meti lá dentro os centenários que tinham sobrado da última exploração, meia libra romana em pépitas de ouro, as incômodas, mas necessárias, lentes de contato Crotalus e o salvo-conduto que ainda conservava e que me fora passado pelo procurador romano na manhã do dia 5 de abril, quarta-feira. A primeira fase da missão consistia numa breve incursão, com uma duração máxima de 8 horas. Quer dizer, supondo que eu tivesse descido do módulo no momento estipulado, às 2h30 da madrugada, o meu regresso ao módulo devia acontecer às 10h30. Durante esse tempo, estava encarregado dos primeiros e importantes objetivos. Tentar uma aproximação e análise do suposto corpo glorioso do mestre e apoderar-me de um tesouro. Um tesouro científico e arqueológico, entenda-se. Um tesouro que tinha de ser levado para a nave, submetido a uma exaustiva investigação e, naturalmente, devolvido ao seu lugar de origem no prazo mais breve possível. Por esta razão, já que tinha de regressar naquela manhã de domingo, as outras peças do meu equipamento pessoal, a utilizar ao longo da exploração, não seriam retiradas do módulo nesta primeira saída. Esta circunstância aconselhava, também, que o dinheiro manipulado, naqueles momentos fossem os estritamente necessários para as primeiras necessidades. O cavalo de Troia, por conseguinte, determinou que eram suficientes os centenários e a meia libra, uns 163 gramas em ouro. Mas é claro, primeiro tornava-se necessário trocá-los por moedas de circulação legal na Palestina, denários de prata e peças fracionárias, especialmente ciclos, asses e óbulos ou sestércios. 4h15. Como também já expliquei, embora eu não pudesse receber a voz de Eliseu diretamente, as minhas chamadas para o módulo, em contrapartida, exigiam que eu, previamente, pressionasse a parte externa do meu ouvido direito, para ativar a cápsula acústica. Com o fim de evitar suspeitas entre os habitantes de Jerusalém e arredores, o cavalo de Troia tinha estabelecido que eu fingisse uma ligeira surdez. Do M179. O meu irmão montou a vara de Moisés e, ao entregar-me, exclamou com a voz entrecortada pela emoção: "Boa sorte!" Embora a minha ausência não fosse longa, obriguei-o a jurar que ao menor sintoma de desmaio ou mal-estar me avisaria imediatamente. Eliseu compreendeu e apreciou a minha preocupação sincera e, depois de verificar que as proximidades do berço continuavam desertos e silenciosos, indicou-me o monitor e a última leitura meteorológica. Temperatura na superfície: 12,8 graus centígrados. Vento: calmo. Umidade relativa: abaixo de 17%. E com uma pancada seca, sem desviar o olhar dos controles eletrônicos, ligou o mecanismo de descida da escada. Eu não gostava muito das despedidas. Por isso, sem mais demoras, notando que os meus olhos se umedeciam, deixei cair a mão esquerda sobre o ombro do meu irmão. E, girando sobre os calcanhares, me enfiei na escotilha de saída e desapareci. Eram 4h28. Precisei de uns minutos.
As minhas pupilas foram se adaptando à escuridão e, pouco depois, a luz oblíqua da lua provocava milhares de cintilações nas copas cinzentas das oliveiras que rodeavam a clareira pelo lado sul. Dei 4 ou 5 passos e parei. Um silêncio pastoso e anormal apoderara-se do lugar. Tal como a primeira descida sobre a Palestina de Cristo, as emissões de ondas e a poeira levantada pelo J-85 tinham feito emudecer os insetos e avezinhas que colonizavam aquele segundo cume do Monte das Oliveiras. Olhei a toda a minha volta, perscrutando a escuridão azulada que surgia recortada entre os troncos negros das oliveiras. Com efeito, tudo parecia calmo. Mas aquele silêncio. Se, pelo menos tivesse ouvido o gorjeio do Zamir. No câmbio, aqueles 163 gramas de ouro equivaliam a cerca de 379 denários. Devo lembrar que o preço de um par de pássaros era um asse. Por sua vez, 4 denários de prata ou dracmas representavam um ciclo de prata. Um denário subdividia-se em 16 asses ou 61 quadrantes, ou 128 leptas. O denário romano tinha então um sério competidor. O jus, uma peça de prata de valor semelhante e cunhada pelos joalheiros fenícios de Tiro. N. Do N. Depois de uns segundos de hesitação recomecei a andar, metendo-me pelo pequeno monte que fechava pelo lado ocidental o lugar onde se encontrava a nave. Se não me estivesse me faltando sentido de orientação, eu estava no sopé da ladeira dentro de poucos minutos. Uma vez lá, com Jerusalém do outro lado do desfiladeiro, o meu caminho seria mais cômodo. Ao contornar os maciços de murtas e de acantos, à medida que me aproximava da beira do cume, o meu coração começou a palpitar e uma imparável excitação fez que as minhas pernas fraquejassem.